porque fazem testes e existem os fabricantes mais responsáveis, poderíamos dizer assim. Mas o grande problema da camisinha está exatamente na forma como o homem usa a camisinha. Muitas vezes a pessoa coloca a camisinha de uma forma e que facilita o rompimento, né? Mas poderíamos dizer que o problema da camisinha, que está muito ligado à campanha da AIDS, deve estar também aliada à questão da responsabilidade, do respeito e do carinho que se deve ter no relacionamento sexual, que acreditamos que essa seja a melhor maneira para se evitar a AIDS. Ora, havendo uma fidelidade conjugal, havendo uma harmonia conjugal, não há necessidade de usar camisinha entre um homem e a mulher casados. Vocês usam? Não, não usamos. Que indiscrição que eu fui fazer agora? Não, porque não há razão. Poderíamos até usar se tivéssemos... Não usamos porque, veja bem, a camisinha é também um preservativo anticoncepcional. Então, nós usamos um outro tipo de anticoncepção, que seria, no caso, o DIU, a pílula, né? Mas significa, pelo menos, confiança na fidelidade, né? No mínimo. No mínimo. Agora, Emídio, a gente sente quando você fala desse assunto, que até hoje ainda é delicado, ainda se fala com uma certa restrição. Eu sinto em você um certo conservadorismo. Além da prática do sexo em si, as dúvidas que existem em torno dela, que outros aspectos vocês abordam nesse livro? Olha, veja bem. Esse livro é dividido em 4 partes, envolvendo educação sexual, sexualidade e religião, distúrbios sexuais e o futuro da vida sexual. O que é interessante nesse livro é que, basicamente, nós fazemos um trabalho inicial em relação a como se educar sexualmente a criança, como levar esse trabalho de educação, de conscientização para o jovem, não é? E também para os casados e as pessoas da terceira idade. Então eu diria que basicamente esse livro, a finalidade dele, a finalidade principal dele, é fazer com que o ser humano perceba que existem leis físicas e leis morais. As leis físicas regem o mundo moral, ou melhor, regem o mundo físico, e as leis morais regem o mundo moral. Então veja, é preciso que o ser humano saiba que do mesmo modo que a lei física atua e a gente não vê, a gente não apalpa, mas pode perceber através da ciência, existem essas leis morais que determinam, não é, o respeito que um ser humano deve ter por outro. E é essa a diferença do ser humano para os animais. Emídio, o livro sai quando? Sai mesmo? O livro sai no primeiro semestre do ano que vem, até junho. Até junho? Até junho. Já está em fase de revisão. Pela editora Rocco? Não, a editora Rocco estamos em vias de conversação sobre um outro livro que nós já escrevemos, chamado Um Dia em Jerusalém. E é possível que, se a editora Rocco aprovar Um Dia em Jerusalém, vai aprovar esse livro. Só que eu acredito que esse livro não é muito da linha editorial da Rocco. É mais da linha editorial da editora Gente, uma editora de São Paulo também. Mas o livro sai de qualquer forma? O livro sai de qualquer forma. Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas. Jornal do Meio-Dia, TV Serra Dourada, jornalismo de verdade. Está com o Jornal do Meio-Dia, hoje começo do verão, né, Ione? Começo oficial do verão. Hoje às 11h20, se não me engano, da noite, começa o verão. Uma boa, né? Uma boa. Tomara que o sol não venha para rachar, né? Mas tomara que pelo menos a iluminação elétrica não falte, né? O pessoal do setor universitário, através da Iara, está ligando aqui para a gente fazer um apelo em nome deles para que a CELG não deixe o pessoal sem energia elétrica hoje, que a coisa lá anda feia, segundo ela. Fica o apelo, então, para a CELG. Registrando o telefonema do Birajara Galli, que é presidente da União Brasileira de Escritores em Goiás, futuro secretário da Cultura, né, Birajara? Manda um abraço, parabeniza pelos assuntos que a gente trata aqui no Jornal do Meio-Dia, obrigado. E o Salvador Abrantes, ele, do setor universitário, quer saber da Marisley e do Emídio, que estão lançando um livro sobre sexo, se esse projeto para lançamento do livro, se isso é uma realidade, ou ele quer saber se vocês estão querendo se promover perante a opinião pública. Tem isso, Emídio? Olha, o problema é que a promoção existe, porque isso funciona igual a carro de Fórmula 1. A gente está indo no vácuo das necessidades, da ignorância, das dúvidas do povo brasileiro. Não é nossa e nem é mesmo nosso trabalho, é da própria necessidade. Então é a necessidade que gera, que brota, né, meu querido? Então é a ignorância, infelizmente, que existe e nós estamos tentando, de alguma forma, minorar, amenizar essas dúvidas, porque o povo brasileiro fica em dúvidas quanto ao comportamento. Por quê? Porque existem correntes de psicologia que liberam sem qualquer tipo de responsabilidade, existem correntes religiosas que proíbem sem qualquer tipo de esclarecimento. Então nós tentamos levar o equilíbrio, né,
um equilíbrio de formação de consciência, de modo que deixa a pessoa mais segura a respeito da sua sexualidade. E a influência de toda essa pesquisa, de todo esse trabalho na vida pessoal de vocês, na vida afetiva, sexual? A gente pode entender que vocês são peritos sexuais? Não, nós não somos, porque, veja bem, 4 anos de casado não dá para nos sentirmos peritos sexuais. Mas o problema é que ou melhor, a questão é que quando nós estudamos, nós também nos educamos, né? E é evidente que para que a vida sexual seja saudável, é preciso que o casal esteja ligado por algum tipo de trabalho que venha enobrecê-lo, para que se evite a rotina sexual no casamento, coisa que acontece muito. E o Xangai é um atleta sexual, Xangai? Aí que praticaram. Quer fazer uma pergunta para o casal? Principalmente, já que você evocou a frase lá, aí que endurecer, mas sem perder a ternura jamais, né? Às vezes se sonha com uma pessoa que a gente pretende, uma pessoa amada. Eu, por exemplo, que viajo muito, às vezes estou no hotel e dou uma sonhada assim, lembrando da minha namorada, da minha amada. Isso é um ponto. E quando se desencarna, como é que se projeta, como é que se processa o sexo? Olha, existem 2 tipos de corpos em nós. Existe esse corpo físico, que a gente pode comparar como uma roda de um carro. E existe um corpo perispirítico, que a gente pode comparar com uma câmara de ar. E existe o ar, que seria quando as energias do corpo se esgotam, o espírito sai do corpo. Inclusive, isso acontece durante o sono, né? Com a morte, o espírito sai do corpo e ele permanece com o corpo perispiritual, ou seja, com o perispírito, que é da mesma forma, né, que o nosso corpo físico. Então, veja, as emoções, né, as sensações de frio, de calor, o espírito passa a sentir quando ele ainda está ligado à matéria. Então, veja bem, existe relacionamento sexual no plano extracorpóreo exatamente por parte daqueles espíritos que ainda estão ligados à matéria e que ainda pensam que precisam de relacionamento sexual, ou que precisam de almoçar, de comer, de beber, né? de tomar líquido, exatamente porque ainda não se conscientizou da falta da necessidade, ou seja, da condição que lhe é dispensável de viver como espírito. Né? Agora, o que faz você acreditar nisso? Olha, é uma questão de lógica, veja Você bem. tem convicção religiosa? Você seria kardecista, por acaso? O Antônio de Anápolis quer saber. Nós somos espíritas, né? Agora, veja bem, a questão de ser ou não espírita, isso não muda no que na verdade existe. Veja bem, a reencarnação é um fato que inclusive já está sendo provado cientificamente, mas não é porque o espiritismo, ou não é porque nós espíritas estamos dizendo que reencarnação existe. É uma coisa que existe. Né? Marisley, por falar em religiosidade, por falar em religiões, que influência